queria falar com você sobre o método OICA. O método OICA é um método muito legal. A gente vai usar muito no estudo da Bíblia, esses 27 livros que a gente vai estudar. A gente vai estudar o método OICA. E o método OICA, cada primeira letra quer dizer alguma coisa. Veja bem, OICA, O, observação. Isso você precisa memorizar. I, interpretação. C, correlação. E o A, aplicação. Isso a gente vai fazer em todos os livros. A gente vai fazer a observação, a interpretação, a correlação e a aplicação. No final, você vai estar tendo uma noção do livro. Você vai saber do que aquele livro fala. Você vai saber um pouquinho do ouvinte primitivo. Vai ser fascinante. Você vai ver que vai ser fascinante. Então, vamos lá. Observação. O que é observação? Observação é ver o que o texto diz. É você olhar o texto, você ler o texto e ver exatamente o que o texto está falando para você, sem colocar e sem tirar nada. Você vai fazer uma observação, você vai ver o que o texto diz. Essa primeira leitura que você vai fazer, que a gente chama de leitura de observação. Você pode também fazer perguntas para o texto, faz parte da observação, e ver o que o texto vai te responder. Porque às vezes você tem resposta no próprio texto, às vezes você não tem, mas às vezes você tem no próprio texto. Então, vai ser essa primeira leitura, essa leitura do texto é o que a gente chama de observação, que é ver o que o texto diz, ver o que está escrito. Isso é observação. E você pode ser um observador que vai observar de uma forma mais acurada, ou você pode ser um observador que vai fazer uma primeira leitura e vai ter uma visão geral. Mas se você tiver mais tempo, você vai poder ler, reler e reler, e aí você vai ser aquele observador que vai ver assim um pouco mais, de uma forma mais aprofundada, né? Você vai ser aquele investigador. É possível a gente ser aquele investigador, ver coisas que na primeira leitura a gente não viu. Quantas vezes isso acontece com a gente? Ver coisas que na 10ª leitura a gente não viu. Aí na 11ª a gente consegue enxergar. Isso é observar, é ver o que o texto diz. Nós não vamos interpretar, nós só vamos observar. Essa é a base para o estudo, saber o que o texto diz. Quantas pessoas não conseguem fazer a observação, que é a base do estudo? Observar é ver o que o texto diz. E que tipo de pergunta a gente pode fazer para o texto? A gente pode pegar um texto e falar: quem? Fez o quê? Aí você fala: a quem? Fez o quê a quem? Como fez? Quando? Onde? Qual foi o resultado? Essas perguntas vão nos ajudar a conhecer o texto. Quando você pega um texto e você faz perguntas para ele, você consegue obter respostas. Isso é observação. Quem? Fez o quê? A quem? Como? Quando? Onde? Por quê? Qual foi o resultado? Você encontra respostas. Isso é perfeito. Isso é a observação. Ver o que o texto diz. Dentro do método OICA, é a observação. Agora aí é a interpretação. A interpretação é você ver o que o texto significou no passado para o ouvinte primitivo. Como assim, Denilce? Poxa, o texto foi escrito primeiramente para um ouvinte primitivo, não foi para você. A priori não foi. Quando os escritores estavam escrevendo a Bíblia, você acha que eles pensariam assim: esse texto, essa carta, vamos pensar em Paulo, essa carta que eu estou escrevendo vai ser considerada inspirada por Deus, e depois de, sei lá, 2000 anos, não sei quantos anos, vai ter pessoas que vão estar lendo e vai servir para a vida delas essa carta? Muito provavelmente isso não aconteceu. O autor estava escrevendo para Corinto, ele estava escrevendo para Éfeso, ele estava inspirado por Deus, com certeza ele sentia a unção de Deus para escrever aquilo, mas eu penso que ele não tinha essa noção que chegaria para nós hoje, que seria um compêndio de livros que
chegariam para nós hoje. Eu penso que eles não imaginavam isso. Então existe um ouvinte primitivo, ou existe uma primeira pessoa que recebeu aquele livro, aquela carta, né? E que leu primeiro. Então a interpretação é a gente tentar buscar qual que é o sentido daquele escrito, qual é o alcance, o real sentido e o real alcance daquele livro para o ouvinte primitivo, que ele estava vivendo naquela época. Por isso que eu trouxe o mundo histórico, é importante. Você entende que o ouvinte primitivo estava vivendo e depois você vai entender o que ele entendeu do texto. Você vai entender o que ele sentiu, como ele aplicou, como que foi para a vida dele. Então, a interpretação vai buscar o que o ouvinte primitivo entendeu. Então, interpretação é o que o texto significou no passado para o ouvinte primitivo. É o que ele entendeu quando ele recebeu aquele texto, quando ele recebeu aquela carta, ou quando ele leu aquele livro, o que ele entendeu, o que significou para ele. Isso é a interpretação. Diferente da observação, porque a observação é ver o que está escrito, ver o que o texto diz. A interpretação é você ir lá no passado e ver o que significou para o ouvinte primitivo. E aí a correlação, oika, a correlação é bem interessante. Ela vai nos ajudar a entender qual é a coerência daquilo que está escrito, qual é a coerência daquele texto. Isso que está escrito aqui é coerente com os outros livros? Algum outro autor escreveu a mesma coisa ou algo parecido que dá embasamento para isso? Porque a gente sabe que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Existem partes na Bíblia que você lê e aí depois mais para frente você vai ler que a parte da frente vai explicar aquilo que você leu lá atrás. A Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Então, essa correlação é a gente relacionar um texto com outro, ver se não há contradição, ao contrário, ver se há uma base, uma relação, né? A base, se há uma base, se outro autor falou a mesma coisa, se outra pessoa falou a mesma coisa. Isso é a correlação, a gente vai buscar uma base para aquilo que a gente está estudando naquele momento. Eu vou dar um exemplo de correlação que eu pensei aqui. Eu não lembro o texto, não sei se é Provérbios, que fala: ensina o menino no caminho que deve seguir. E quando ele crescer, ele não vai se desviar desse caminho. Existe esse texto na Bíblia, eu acho que é Provérbios, Antigo Testamento. E aí, correlação. Onde que eu posso ver algo na Bíblia que vai embasar, que vai correlacionar, que vai dizer a mesma coisa que isso? Aí eu vou para o Novo Testamento, eu vou para Paulo falando para Timóteo, por exemplo. Paulo fala para Timóteo que ele aprendeu da sua avó Lóide, da sua mãe Eunice. Ele aprendeu, ele foi ensinado desde criança. Então, esse texto consegue ver que existe uma correlação? Um texto fala que o Timóteo, ele aprendeu da avó e da mãe, eles deram um ensinamento para ele. E o outro texto lá no Antigo Testamento fala assim: ensina o menino, porque quando ele crescer ele não vai se desviar. Ensina o menino no caminho. Então, é uma correlação. Só para você ter uma ideia do que é a correlação, que às vezes a correlação é mais difícil de entender. Só para você ter uma ideia, tá? Isso é uma correlação. Eu fui lá e vim aqui e vi que dois textos, ainda que um tá falando da vida e o outro tá dando um conselho, um é a prática do outro, entendeu? É uma correlação, um está apoiando o outro, tá? Então, e por fim, a aplicação. Sobre aplicação a gente já falou. Aplicar é trazer para a sua vida. Existe a aplicação que, se você estiver, por exemplo, fazendo um sermão, todo sermão precisa ter isso, né, gente? A aplicação, trazer para o dia de hoje. Você fala de Davi, você fala de Abraão, você fala, mas eu acho que você precisa trazer para os dias de hoje e na sua vida.
Como é que se aplica isso? E você? Como você faria se fosse com você? Isso é aplicação. Agora, a aplicação pessoal é como se aplica na minha vida. Que transformação precisa ter na minha vida? Que mudanças eu preciso fazer a partir desse princípio que eu acabei de tirar desse livro? Então, todas as nossas aulas, a gente termina com aplicação. Precisa ter uma aplicação. E às vezes o aluno, ele não consegue entender a aplicação e a aplicação pessoal. A aplicação pessoal é o que eu, para mim, é sempre na primeira pessoa. O que eu preciso mudar, como eu preciso reagir, na minha vida, como que vai ser isso? Isso é aplicação pessoal, é na sua própria vida, tá? Então, método OICA. Observação, eu fiz aqui, ó, depois eu vou mandar para vocês aí um resuminho da matéria, ó. Observação, procura responder a pergunta: o que diz o texto? Então, observação é o que o texto diz. É ler o livro e repetir o que o texto diz. Isso é observação. Se eu passar um exercício e falar assim, faça a observação, você vai usar sinônimo. Você vai usar sinônimo, mas você vai dizer o que o texto diz. Tem gente que copia o texto. Tá tudo bem, tá? É o que o texto diz. Então, observação, o que o texto diz. Interpretação, procura descobrir o que isso significou. O que significou? Uma coisa é o que ele diz, outra coisa é o que significou para o ouvinte primitivo. O que significou? O que o ouvinte primitivo entendeu? O que ele estava vivendo? Interpretação. Correlação. Onde mais na Bíblia eu encontro a confirmação do que eu estou vendo aqui? Onde mais na Bíblia eu encontro um texto correlato, um texto que apoia isso que eu estou falando aqui? Tem outro lugar? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. E a aplicação procura responder a questão. E daí? E daí? Estudei isso, o ouvinte primitivo entendeu isso, tem outros lugares que está escrito isso também, que embasa. E daí? E daí? Qual é a mudança que eu preciso tomar? Qual é o ensinamento para mim? O que Deus está falando comigo através desse livro? O que eu preciso mudar? Qual deve ser a disposição do meu coração em relação a isso que eu acabei de ouvir? Essa é a resposta que a gente precisa dar ao final do estudo de cada livro. A aplicação pessoal. O que significa para mim hoje? Esse é acho que é o ponto culminante do estudo da palavra.